Olá para você que está ligado mais uma vez aqui no canal do Sinergia no Facebook. Começamos mais uma edição do nosso Panorama Energético. As notícias e as repercussões de fatos do setor, aqui sempre com ele, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Boa tarde, Elias, companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na nossa conversa do panorama do setor elétrico. Estamos hoje vivendo a semana de muita tristeza. Nós, no costume de não só levar a luta a sério, mas precisando nos confraternizar também. Fizemos uma confraternização nesse final de semana com alguns companheiros de luta, companheiros velhos de luta, alguns aposentados como eu. E no domingo, no dia seguinte ao acontecido, nós tivemos uma perda muito grande. Nós perdemos um grande companheiro de luta, um grande batalhador do Sinergia, que dedicou parte da sua vida na luta do Sinergia, que foi o companheiro Paulo Robim de Carvalho. Ele estará sempre na memória e nos corações da categoria eletricitária e na categoria do Sinergia, direção do Sinergia, todos os trabalhadores do Sinergia e os representados do Sinergia. É uma semana de muita tristeza, mas foi um companheiro que deixará muita saudade e uma história muito bonita para que a gente possa recordar. Então é isso aí, Wilson. Vamos começar aqui a nossa conversa, né, dando sentimentos, né, para a família do Paulo Robim, um cara sensacional. Eu fui subordinado do Paulo Robim pelo período todo dele aqui como diretor de imprensa do Sinergia Campinas, Sinergia Cult, e não há reparo à figura, à pessoa. Não é nem nota 10, nota 1000 para ele. E que Deus tenha o acolhido em ótimo lugar. Não preciso nem dizer que esse programa será totalmente feito em homenagem ao Paulo Robim. E vamos começar o nosso papo, Wilson, falando do seguinte. Vamos pegar aqui, que eu quero começar com política. E teve uma notícia aqui que isso saiu na... Vamos começar por essa aqui. O Instituto Nacional Ariara entrou com ação civil na Justiça Federal em Brasília, pedindo a suspensão do leilão de térmicas a gás, que está marcado para amanhã, dia 30 de setembro. A entidade questiona os custos financeiros e ambientais dessas usinas. O leilão faz parte de uma série que deve instalar no Brasil 8 gigawatts de empreendimentos movidos a gás natural. A exigência foi incluída no projeto de lei de privatização da Eletrobras por intermédio de emendas que ficaram conhecidas como jabutis da Eletrobras. Wilson, a ONG tem razão de estar chiando e protestando? Na verdade, está confirmando tudo aquilo que nós, os trabalhadores do Comando Nacional dos Eletricitários, que esteve sempre acompanhando os debates no Congresso Nacional sobre a tramitação da privatização do sistema Eletrobras, e os trabalhadores e os companheiros parlamentares que apoiaram a luta dos trabalhadores para tentar impedir a entrega de um patrimônio público que é a Eletrobras, já denunciava que esses jabutis, né, Elias, e jabuti, esse termo é colocado dentro do parlamento para discutir assuntos estranhos que entra numa matéria tramitando no Congresso Nacional. Então, começou a tramitar no Congresso Nacional o projeto de privatização do sistema Eletrobras, porém, dentro de um Congresso
totalmente corporativo, totalmente composta de vários deputados, vários parlamentares, não todos, né? Mas vários parlamentares que têm as suas disputas regionais, os seus interesses regionais acima do interesse da nação, acima dos interesses do que está debatendo, eles aproveitam o projeto para colocar assuntos não referentes ao ponto principal, que é o chamado jabutis. E isso vem de um termo popular que diz que jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti estiver em cima de uma árvore, é porque alguém colocou ele lá. Então, nesse caso do Congresso Nacional, é uma alusão a esse termo popular. E aí os deputados do Norte e Nordeste, para poder votar favoravelmente ao processo de privatização do sistema Eletrobras, eles exigiram colocar na lei que aprovou a privatização do sistema Eletrobras a previsão e a determinação, não só previsão, mas como determinação de construção de termoelétrica nas suas bases eleitorais, que é no Norte e Nordeste. Porém, eles colocaram essas exigências dentro da lei de privatização do sistema Eletrobras, e exigência essa que foi aprovada pelo Congresso, foi aprovado pelos deputados federais, foi aprovado pelo Senado, foi sancionado pelo presidente da República, tornou-se essa exigência, esse assunto, esse jabuti, virou lei, virou exigência, e aí aprovou-se construir termoelétricas no Maranhão, no Piauí, em outros estados do Nordeste, onde não há o fluxo, o fornecimento do gás natural. Então, a determinação-se de construir termoelétrica a gás natural em localidade distante dos pontos de fornecimento de gás natural. Então, para que essas termoelétricas entrem em operação, será necessário não só a construção das termoelétricas, mas a construção das linhas de fornecimento de gás, que são linhas distantes do ponto do city gate, dos pontos de distribuição de gás, e também essas termoelétricas ficarão distantes do sistema interligado nacional, ou seja, a discussão ficou só na construção da termoelétrica e não se discutiu de quem seria a responsabilidade de construir a tubulação, o fornecimento de gás, e também de quem ficará a responsabilidade de transmitir a energia elétrica gerada por essas termoelétricas. Então, isso foi aprovado, virou lei, está marcado o leilão para essa sexta-feira, e essas associações prevendo, assim, confirmando aquilo que nós, os trabalhadores do setor elétrico, denunciava, comprovando, estão indo à justiça, judicializando essa disputa, esse leilão, porque significa colocar, a partir do ano que vem, no sistema hidrelétrico, no sistema elétrico nacional, né, usinas com produção de eletricidade muito alta. Então, essa previsão desse leilão é para fornecimento da energia dessas termoelétricas a partir do ano 2023. E o valor dessas termoelétricas para o sistema interligado será muito alto, um valor muito elevado. Então, vai dar um repique na tarifa de energia elétrica a partir do ano que vem, muito alto. A ação que está fazendo as associações, as entidades da sociedade civil, está confirmando aquilo que os trabalhadores e os parlamentares que se opunham à privatização do sistema Eletrobras já fazia lá na tramitação do projeto. Então, vamos acompanhar aí essas movimentações que são muito, muito, muito interessantes. E a notícia, eu confesso para você, Wilson, que essa notícia eu estou guardando para comentar com você desde domingo. Porque eu vi a notícia no domingo e falei, não, preciso comentar com o Wilson isso daqui. Notícia dada pela Folha de São Paulo no domingo.
Centrão amplia influência em estatais e órgãos do setor de energia. Partidos da base de apoio ao governo emplacam indicados nas áreas de óleo, gás e eletricidade. Em ano eleitoral, o chamado Centrão cresceu sobre o setor energético e ocupam cargos chaves em agências reguladoras e nas estatais que sobraram nessa área, como Petrobras e Itaipu. Esse grupo político também tem reforçado a interferência na formulação de leis que afetam segmentos como combustíveis. Historicamente, o Centrão reúne um grupo de partidos com pouca ou nenhuma posição ideológica, mas muito ativo na negociação para ocupar cargos no governo. Vou pegar aqui mais algum detalhe. A matéria diz, deixa eu dar crédito aqui, né? A matéria assinada por Nicola Pamplona e Alexa Salomão diz o seguinte: o caso mais recente aconteceu há pouco mais de 2 semanas e ainda está em discussão. No curto espaço de 15 horas, a Câmara alterou a medida provisória 1118, criando um novo subsídio. Concluiu a votação de seu texto, que seguiu para o Senado. Foco da MP é o mercado de combustíveis. E inseriu emendas que alteram regras do setor de energia elétrica. Houve acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, para uma rápida tramitação. A alteração na Câmara atendeu o pedido de empresas de energia renovável, especialmente eólica, e foi na contramão da regra defendida pelo Ministério de Minas e Energia e pela ANEEL. A mudança no legislativo transferiu um custo da transmissão que os órgãos de energia entendem ser da empresa de geração para o consumidor. Nem vou estender muito, né? Acho que já dei o recado aqui. Wilson, quais as consequências de abrir espaço para o Centrão no setor de energia? Bem, Elias, é preciso entender e estender um pouco a compreensão disso, que o nosso sistema de governo, criado pela Constituição de 1988, é um sistema presidencialista, mas nós tivemos, no ano de 2001, um plebiscito nacional que foi consultado a sociedade se nós preferíamos continuar no sistema presidencialista ou se nós, o povo, os cidadãos, os eleitores brasileiros, optaria por transformar o nosso sistema em um sistema parlamentarista, ou seja, onde o parlamento indica o chefe do executivo. E o plebiscito acontecido optou por continuar no sistema presidencialista. Porém, o nosso parlamento é um parlamento muito forte e um parlamento que tem, dado pela Constituição Federal, o poder de criar leis. Cabe ao executivo da nação, ao executivo federal, cumprir, governar o país dentro da lei criada pelo parlamento e fiscalizado pelo judiciário. Então, o sistema elétrico, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, houve um debate à época do PMDB, era um grande partido, era um partido que tinha muita influência dentro do parlamento, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, e naquela oportunidade o PMDB ele compôs com o governo na época que o PMDB ficaria com a estrutura do sistema Eletrobras e todas as agências reguladoras, os órgãos ligados ao sistema elétrico seria ligado ao PMDB à época, hoje MDB. E essa composição ela funcionou dessa forma até o início do atual governo. O atual governo, com o discurso de liberdade perante o parlamento, né,
começou um governo se dizendo desatrelado do parlamento, mas com total desconhecimento da sua própria função, da sua própria capacidade, da sua própria força, subestimando o trabalho do parlamento, que é um trabalho importante. Nós vamos estarmos indo à eleição no próximo domingo. É uma eleição que nós vamos estar elegendo o chefe do executivo e nós precisamos saber como escolher o chefe do executivo, porque é dele que emana toda a política para o setor elétrico. Então, nós do setor elétrico temos que estar muito atentos sobre isso, principalmente por conta desses últimos acontecimentos que estão ocorrendo no setor elétrico. Porém, esse chamado Centrão, ele vem desde a época da democratização, através da Arena, do Partido da Frente Liberal, né, que acabou hoje se transformando nisso que se chama Centrão, um grupo de alguns partidos que hoje reúne cerca de 200 e poucos, 270 deputados nesse Centrão, e esse Centrão se coloca como dono do poder. Eles atacaram na questão da elaboração da lei da privatização da Eletrobras, criaram todas essas questões, inclusive referente ao assunto que nós discutimos no item anterior da pauta, e agora eles mostram, agora num apagar de luz de um governo fraco, um governo que não tem uma política definida, principalmente para o setor elétrico. Eles se mostram atraídos, né, pelo setor elétrico, e aí eles atacam, porque o momento que enfrenta o país, o momento de fragilidade que o país está, eles atacam e tentam assumir o que restou do setor elétrico. O que restou do setor elétrico, né, já entregaram todos o sistema Eletrobras, as empresas do Norte, do Nordeste, foi entregue ao capital privado via a privatização da Eletrobras. E agora o que tem no setor elétrico é a agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a empresa de planejamento energético e principalmente a Binacional Itaipu. Então, o Centrão hoje se coloca na qualidade de apoiador do atual governo, que está indo para o final. Eles se colocam nesse momento de assumir, né, o que resta nesse período de governo, cadeiras e postos chaves no sistema elétrico, e estão fazendo essa pressão. E como o governo é frágil, o governo é fraco em todas as políticas, e principalmente na política energética, já visto o que está acontecendo na Petrobras, ou seja, a interferência política que está acontecendo na Petrobras nesse momento, de interferir na gestão, na indicação das pessoas de uma forma muito pessoal, muito partidária. Tem agora essa questão do sistema elétrico. O governo que está aí na reta final está numa situação de despedida e liquidação do setor elétrico. Nós temos essa questão das termoelétricas que estão aprovadas para ser construídas, está sendo debatido juridicamente. O ministro Saxida, ele fez publicar no Diário Oficial do dia 27 uma resolução do Comitê Nacional de Políticas Energéticas, entregando aos interesses privados a interligação de Manaus-Boa Vista, da linha Manaus-Boa Vista, que é a linha que interliga o estado de Roraima ao sistema elétrico nacional. Nós já falamos na edição anterior que o único estado que nós temos no Brasil que não é interligado ao sistema elétrico nacional é o sistema elétrico de Roraima.
Então, o estado de Roraima ele depende eletricamente da produção de energia através de geradores a diesel ainda, e a grande fornecedor de energia elétrica para o estado de Roraima é a Venezuela. Então, para que possa ser interligado o estado de Roraima ao sistema elétrico nacional, é preciso construir uma linha de transmissão que sai de Manaus a Boa Vista. Porém, essa linha de transmissão está licitada desde 2011, porém, ela não reúne condições de receber as licenças ambientais, porque essa linha ela passa por dentro de uma tribo, de uma reserva indígena muito grande, muito extensa lá no Amazonas. E não tem outro trajeto para essa linha de transmissão chegar. Então, nesse momento nós estamos vivendo, o ministro Adolfo Saxida fez publicar essa portaria, tornando de interesse privado essa disputa que o Estado tem desde sempre, e principalmente 2011 até a data de hoje, para construir esse linhão, que ele tornou essa linha, antes dela existir, já uma linha privada, né? E outra coisa que nós tivemos também agora, que precisa destacar desse momento nós estamos vivendo, Elias, foi a edição da portaria normativa número 50, ou seja, aquele debate que está sendo feito ainda no Congresso de tornar um mercado de energia totalmente livre, através de uma portaria normativa assinada pelo ministro Saxida e publicado no Diário Oficial do dia 28, que foi no dia de ontem. Essa portaria ela torna, a partir de 1º de janeiro de 2024, todos os consumidores do Grupo A, todos os consumidores que pertencem ao Grupo A, ou seja, comércio, indústria, todo, independente do tamanho, consumidores livres, pode escolher a comprar a energia da concessionária até a data de 31 de dezembro de 2023. Necessariamente, essas empresas precisam adquirir energia da concessionária local. A partir de 1º de janeiro de 2024, não vai mais, vai ficar livre. Isso é feito, estava vindo uma audiência, uma consulta pública no Ministério do Minas e Energia, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, e o ministro Saxida, para responder a esse apagar de luzes do governo, ele edita essa portaria normativa, adiantando aquilo que o Congresso ainda discute. E o outro fato que a gente precisa, e a Elias, estou inserindo aqui na discussão, talvez num próximo programa a gente faça essa discussão melhor, e aí é o assunto da matéria que você colocou na pauta, que a medida provisória 1118, ela perdeu a sua eficácia ontem. O presidente da Câmara foi bastante célere, reuniu o Centrão e com todos os jabutis que colocaram na medida provisória 1118 para aprovar na Câmara dos Deputados e enviou ao Senado. Porém, não houve acordo com o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado, ontem, que era a data que deveria discutir a medida provisória, e era o último dia que era possível discutir a medida provisória 1118, o presidente do Senado suspendeu a sessão e convocou a próxima sessão para o dia 4 de outubro. Então, no dia de hoje, 29 de setembro, a medida provisória 118, com todos os jabutis que foram colocados dentro da Câmara dos Deputados, ela se tornou ineficaz, ou seja, ela perdeu a sua legalidade. A medida provisória ela substituiu
o decreto-lei da época dos militares, e a medida provisória, a partir do momento que ela é editada, ela se torna lei e tem 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Se ela não for, nesse prorrogável por mais 60 dias, discutido na Câmara e no Senado, ela perde a eficácia. Então, a medida provisória 1118 perdeu a sua eficácia no dia de ontem. Então, não existe mais a medida provisória 1118, que é esse debate que o Centrão está cobrando os cargos porque aprovaram a medida provisória, porém, a medida provisória não tem mais validade. Bem, Wilson, e para a gente terminar, eu queria que você comentasse a respeito da obra do Linhão Manaus-Boa Vista, que é algo fundamental, importante, e o Conselho Nacional de Política Energética reconhece que existem dificuldades colocadas para viabilizar essa obra. O que é uma notícia muito ruim, né, Wilson? Sim, essa linha a que interliga o estado de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, né? É uma linha que teve uma licitação no ano de 2011, porém, as disputas, as questões ambientais daquela região não permitiu que avançasse essa. Então, embora o Conselho Nacional de Política Energética tenha tornado essa linha Manaus-Boa Vista uma linha de interesse privado, ou seja, privatizou a linha antes dela existir, o próprio Ministério sabe que tem duas ações ainda tramitando na Justiça, são uma ação civil pública que está tramitando ainda na Justiça e que elas precisam serem vencidas para avançar na construção do Leão Manaus-Boa Vista, que é a interligação do estado de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. É um movimento, digamos, sem exagero, é um movimento de desespero, de fim de governo, desse governo que aí está, desse governo que não tem política, não tem norte. Então, é um movimento que o ministro Adolfo Saxida foi colocado lá totalmente por não ter outros aceitado a assumir o cargo de ministro, e aí tem essas medidas sendo tomadas em final de governo que precisa urgente ser retomado no país uma política energética séria, uma política energética com planejamento, com operação interligada, centralizada. É preciso urgentemente ser tomado nesse país e a gente precisa estar atento no próximo domingo, que não é com esse governo que vai retomar. Esse governo tende, se acaso acontecer de continuar, tende a nós termos um sistema elétrico totalmente desregulamentado, totalmente desarticulado, e aonde nós vamos voltar a períodos que o país já viveu, de nós termos a queda na qualidade do fornecimento de energia, a falta de energia, embora todo esse leilão acontecendo, nós podemos ter falta de energia, embora tenha energia sendo produzida, e outra questão, tudo isso com reflexo no valor da tarifa. Ou seja, nós, a continuar da forma que estão conduzindo o setor elétrico, nós teremos energia de baixa qualidade, teremos falta de energia, e quando tivermos a energia, o valor da tarifa será muito elevado. Bem, nós estamos terminando aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético, e agora nós teremos uma homenagem, né, Wilson? Sim, Elias, eu convivi, né, no setor elétrico. Nós, os trabalhadores que optou por ser dirigente sindical, a gente reunimos condições de ser dirigente sindical, porque nós éramos profissionais dentro das empresas, e como profissional da empresa, os trabalhadores confiaram a nós que nós tornássemos dirigente sindical.
Eu conheci o companheiro Paulo Roberto Robinho de Carvalho dentro da hidrelétrica. Eu sou trabalhador oriundo da hidrelétrica de Água Vermelha, como operador da hidrelétrica de Água Vermelha, e o Paulo Robinho é o oriundo da hidrelétrica de Água Vermelha, era um mecânico especialista em turbina hidrelétrica. Era essa a função, a especialidade do companheiro Paulo Roberto Robinho de Carvalho, que infelizmente nos deixou nesse último domingo. Foi um companheiro, um bom profissional dentro da empresa CESP, dentro da empresa AES Tietê Operações, que é o nome que chama a empresa hoje. É um companheirão que sempre foi dedicado ao seu trabalho dentro da hidrelétrica e foi um companheiro dedicado na sua tarefa de líder sindical, combateu os desmandos do setor elétrico, enfrentou o processo de desmonte para tentar evitar o desmonte do setor elétrico. Então, é um companheiro que vai estar sempre lembrado pelos trabalhadores e a gente, e peço, junto com você, que teve a oportunidade de conhecê-lo na direção do sindicato, a gente prestar essa homenagem, encerrar o nosso bate-papo de hoje com essa homenagem ao companheiro Paulo Roberto Robinho de Carvalho, que estará sempre presente entre nós. E vamos agora à homenagem muito merecida, muito justa a Paulo Robinho, que ele descanse em paz e que a família tenha todo o conforto possível por parte de Deus. E nós voltamos na próxima semana. Até lá e bom voto no próximo domingo. Até lá. Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo. Vamos sambar! Beleza! Valeu por você existir, amigo. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba, vou lhe dizer. Não outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir, meu amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba, vou te dizer. Não outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Foi bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos rumos no mundo melhor. Pra você fique certo que jamais falhei, pois ganhei muita força tornando maior a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Vamos tentar. Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar no seu amor. Quero sorrir no seu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Quero chorar no teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Deixa comigo, vou nessa.
Fui vencendo na vida que eu procurei. Encontrar novos rumos do mundo melhor. Com você desde sempre que jamais falhei. Pois ganhei muita força, tornado maior. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Como terá, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Valeu por você existir, amigo. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão.
É isso aí. Voltamos na semana que vem. Até semana que vem, Wilson. Até semana que vem, Elias. E um abraço para quem acompanhou nossa transmissão. Tchau!